Agora, eles interagem. Só que eles podem ver a nossa realidade, nós não podemos ver a deles. Não temos acesso. Não a não temos ser que acesso. seja por intermédio de alguns seres. Não, Deus permite, Ah, abre tá. os olhos, dá uma visão espiritual. Existem pessoas que têm essa capacidade, esse dom de ver o mundo espiritual. Agora, o que a Bíblia diz a respeito dos seres angelicais, e aqui a gente vai falar de uma série de anjos diferentes, que na verdade a palavra angelos, que da onde vem a palavra anjo, significa mensageiro. Mensageiro? Então é só um tipo dos seres espirituais, tem muitos tipos. Agora, a gente vai para efeito de uma explicação mais prática, nós vamos falar de tudo. Nós vamos falar de tudo como anjo. Então, por exemplo, serafins, querubins, tronos, principados, potestades, tudo vamos falar de classes angelicais. Todos são São anjos. seres espirituais, que a gente vai chamar Tá. de anjos. Tecnicamente não são anjos, mas são seres angelicais, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que houve um determinado momento em que Lúcifer, que era um querubim ungido, que era o chefe da adoração no céu, ele olhou para a sua própria beleza, para o seu poder, para a sua refulgência, e ele falou: pera lá, por que eu vou adorar a Deus? Eu vou sou adorar um a cara, mim mesmo. eu sou demais. Eu vou elevar o meu trono acima do trono do Altíssimo. E no momento em que ele fez isso, ele não só se rebelou contra Deus, como ele convenceu um terço dos anjos, dos seres angelicais dos céus, para seguirem nessa rebelião. Como você imagina que foi isso? Teve uma reunião? Claro, é óbvio que não é no nosso estilo, né? Porque hoje você tem que falar, não, eles se comunicam por pensamentos e são seres de outro nível, né? São muito mais poderosos, muito mais avançados, são seres primevos, muito mais antigos, né? A Bíblia diz que eles cantavam, as estrelas cantavam quando Deus estava criando o universo, no livro de Jó fala. Então Deus criou os seres angelicais antes de criar o universo. Então, quando ele convence esses seres de se juntarem a ele, Deus vem e dá um basta. E Deus derrota Satanás, ordena que ele seja lançado, não só para a terra, mas para o profundo do abismo. Qual é a... Porque é dito que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Sim. E os anjos? São o quê? Os anjos, veja, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é espírito. Porque Deus também tem vontade e tem livre-arbítrio para decidir fazer o que ele quer. E Deus compartilhou com o ser humano não só a natureza física, mas a natureza espiritual também. Então Deus é espírito, a essência de Deus é espiritual. Nós também, embora tenhamos um corpo, habitemos num corpo, nós somos espírito. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. A alma é a psique, a mente, o intelecto. O corpo é a sede dos 5 sentidos. Mas o espírito é a parte imortal que vai viver eternamente. Esta alma, do jeito que ela é, e também este corpo vai ser transformado. Não vai ser exatamente como é agora, mas o espírito é eterno, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles são criaturas de Deus, mas eles não têm na Bíblia nenhuma menção de que eles sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. E livre-arbítrio, já que o livre-arbítrio eles tinham. Tinham também, claro, vontade. Tanto é que a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até que se encontrou iniquidade no seu coração. Então, no momento em que ele acha que ele pode ser maior que Deus, veja, ele não quer ser abaixo de Deus. Ele era o maior de todos os seres criados, né? Mas tem a ver com a criação do homem, essa revolta? Então, essa é uma das teorias. Porque alguns acreditam que a revolta aconteceu quando Deus criou o homem. Então, isso seria logo depois da criação do ser humano e já havia criado o planeta Terra. Né? Faz, porque de repente ele vê Deus criando um ser à sua imagem e semelhança e fala: meu Deus, agora eu vou perder meu lugar. E aí ele teria se rebelado. E os anjos servem aos seres humanos? Sim, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Eles foram criados para serem uma interface entre Deus e os homens. Entendi.
Então, o mundo espiritual, na verdade, ele é muito mais antigo, mas ele existe também para fazer com que os seres humanos cumpram o seu propósito. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, que quando Lúcifer cai, estes seres angelicais que tinham todas as classes, uma hierarquia igualzinho do céu, né? Eles viram demônios. Automaticamente. Automaticamente. Eles deixaram de ser Eles anjos e passaram a ser demônios. Eles perdem algum poder ou eles perdem Não. a. Que Eles perderam a glória de Deus. Ah, tá. Mas como se as capacidades que eles tinham, eles mantiveram. foi retirado deles o Espírito de Deus, a vontade. Não, quê? o Espírito de Deus nunca esteve neles. Ah, Essa não? é uma outra diferença. Então, isso que eu No entendo. ser humano, o Espírito de Deus está, mas nos anjos, não. Você entendeu? O que acontece? Eles perdem aquela alegria, o amor, porque nada disso pertencia a eles. Eles estavam na esfera da glória de Deus. Eles estavam rodeados por esse poder, por essa Pelo glória. amor, pela alegria. Quando eles se afastam, eles perdem. Aí eles são seres que odeiam, são a antítese, antagônicos a Deus. Deus é amor, Satanás é o ódio. Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Deus é a alegria, eles têm muita angústia. Então veja, se no reino de Deus todos se amam, todos se honram, se respeitam, no reino das trevas, os demônios se odeiam, competem entre si. Eles odeiam os seres humanos a quem Deus ama, mas odeiam entre si também. Tem ego, tem. Tudo, tem ego, tudo. ou seja, tudo aquilo que é antagônico a Deus, eles têm de maneira exacerbada. Entendi. E aí criou-se, então, estes dois reinos. A Bíblia chama Mas, por de... exemplo, se ele tinha um cargo, uma hierarquia aqui, ele vai ter uma Manteve hierarquia aqui. Manteve aqui. Manteve. Tá. Só que, por exemplo, tem gente que confunde. Por exemplo, arcanjo como se fosse uma coisa e principados outras coisas. E não é? É a mesma coisa. Porque a palavra no original grego é arquê. Tá. Arquê. O que é? O que é o arqui-inimigo? É o principal, é É o maior. É o maior. Mas o que é uma arqueologia? É o estudo das coisas antigas, É. porque arquê é o primeiro. As primeiras coisas. Vê se você acha, Lênin, alguma hierarquia pra gente colocar aí pra ir começar falando. Então o que acontece? A Bíblia chama de principado os arcanjos que viraram Entendi. principados demoníacos. Entendeu? E depois a gente vai falar isso quando falar das hierarquias, vamos explicar o que cada um faz e o que cada um é, inclusive quem é mais poderoso, qual é a sua função, a sua atuação. A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A de tudo? Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, Então, eles rejubilando. já Eles já tinham sido eram criados. anteriores a isso. Tá. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria Entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente ele já conhecia tudo isso, mas ele cria para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Então a guerra espiritual é assim. Agora você fez uma pergunta boa, porque na verdade a hierarquia se mantém e o poder e as habilidades e capacidades também se mantêm. Por exemplo, Lúcifer. Era um querubim. Ele era um querubim.
No livro de Mas Judas, o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? então, Essa querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, É. porque eles estão Olha lá, ó, os serafins os são 9 coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica, Sei. e eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro Quem é quem é poderoso. maior. Tá. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos, Pra não ser fulminar. não ser fulminado pela glória de Deus. Então, assim, Tão próximos. de tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era Querubim. acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz mais Ele é sentido. o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros O querubins. que quer dizer um querubim ungido? A unção significa. A palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por Entendi. exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer? A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas a É verdade discutível? é discutível, porque nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Ele é um querubim que foi, então não é impossível que ele tenha levado um outro querubim. A Bíblia não menciona isso, mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel... Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? Porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição geográfica, territorialista. Entendi. Então, Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel. Como Moisés era o grande legislador, e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu e ele queria usar o corpo dele. E a Bíblia diz que Miguel entrou em luta contra Satanás. Mas a Bíblia diz que Miguel não ousou usar nenhum juízo difamatório contra Satanás. Ou seja, ele não foi na sua própria força. Ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, aparentemente ali, Lúcifer é maior do que Miguel. É? É. Mas na força de cada um. Entendi. Mas Miguel, quando ele invoca a força de Deus, ele vence. Então, naquela batalha, Miguel ganhou e não deixou Lúcifer levar o corpo de Moisés. Muitos acreditam que se ele levasse, ele ia fazer o povo idolatrar, ia fazer Moisés ressuscitar, fazer alguma coisa para que ele pudesse usar aquilo contra Deus, né? Enganasse o povo. Então, assim, na Bíblia, Satanás parece ser o mais poderoso, não só do império das trevas, mas de todos os seres que foram criados. Mas não é, vamos dizer assim, errada a interpretação de que serafins sejam maiores do que ele. Por quê? Porque eles estão na presença mais São próxima. tipos de características, de poderes diferentes, né? Diferentes. É isso que a gente vai falar. Eu queria começar
mostrando alguns textos da Bíblia que tem algumas listas. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades. Essa é uma primeira lista. O que são tronos? Tronos, literalmente, é um assento, né, em que a pessoa que está sentada nele tem autoridade para julgar, para administrar. Tá? Então, tem a ver com poder, realeza, né, governadores. Então, alguns afirmam que os tronos, que tanto tronos quanto serafins, quanto querubins, são seres que não estão ligados ao mundo físico. Eles estão ligados à administração do mundo espiritual celestial. Soberanias, também no original, é domínio, poder, senhorio, que pode ser comparado à lista lá dos domínios ou as dominações. Tá? Então, são os dominadores. Quando é do lado do mal, no grego é cosmocrator, krator de poder e cosmo mundial. São seres que têm poder no mundo inteiro. Que têm atuação, por exemplo, principados, eles não têm poder no mundo inteiro. Eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados. Mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro. Eles podem atuar em qualquer país, podem interferir em qualquer coisa. Tanto os que são celestiais quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, né, os mais poderosos. Mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele, a raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam. É muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando santo, santo, santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar: ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele. E queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala: quem eu enviarei? E aí Isaías fala: envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos para anunciar a vinda do Messias. Então, o serafim, qual é a função do serafim? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres, assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí, tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito interessante a descrição deles. Ah, é? É uma representação real, você está falando? Em cima do que... Obviamente é uma imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com duas, eles voam de um lado para o outro e tal, né? Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória de Deus. Olha isso. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles tenham que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher,
liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Tá. Por exemplo, a área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Então são potestades, eles atuam livremente em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é um mundo físico, mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados, quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel, o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado do mal também tem. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias. Pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou, está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8, Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam... Gabriel foi que também revelou a Maria que Maria que ia receber Jesus. Né? Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Tá? Por isso que alguns o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir um demônio anjo? Poderoso. Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sei. Na Pérsia. Ele falou, o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram na queda? Que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas... Então. Cara, é demais. É possível que eles já tivessem essa jurisdição. Exato. Só que eles mudaram de lado. É. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma pessoa que era legal e de repente ela virou um demônio. É. Muito bom essa pergunta. Nunca tinha pensado nessa Eu tava pensando agora, de repente eles já tinham essa função, viraram de lado e continuam com esse domínio, né? Com essa autoridade. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria antes pontuar o seguinte. Então a gente já descobriu nesse texto
que do lado demoníaco, do império das trevas, um principado é chamado do principado da Pérsia e o outro da Grécia. Então a gente pode inferir que todos os países têm o seu principado negativo. É. E do lado positivo, na Bíblia só tem um arcanjo que é chamado pelo nome, que é Miguel. E ele é o arcanjo de Israel. Nós podemos também inferir que há arcanjos para cada um dos países. E nesta luta, a atuação desses principados, ela é crucial para determinar qual o viés que aquela nação tem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa na Inglaterra, o que eles têm de especial? O que tem lá diferente ou que marca a nação da Inglaterra? Além de ser uma ilha. Não, pensa na questão cultural. Ah, tá. O que tem de... Literatura. Vai lá. E aí, ajuda aí, Lene. Quem que você pensa? Quem é a figura mais proeminente da Inglaterra? Eu penso em Shakespeare, olha que louco. Não. Quem que você pensa? Ele tá de brincadeira. Quem que você pensa? Lene, você. Eu pensei, que eu esqueci o nome dele, daquele descabelado lá que aparece. Ó, descabelado! Vocês estão da cultura pop. Rei né? Arthur. Vocês estão fora do mundo. Quem? Rainha, meu amigo. Ah, sim. Aí ia ver depois, aí, né? Tá. Não é? Quando você pensa em Inglaterra, você não pensa em realeza? É, total. Príncipe Charles, rainha... Príncipe Charles, a rainha Elizabeth. A Inglaterra, Até hoje, né? ela tem este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Os caras falam Manchester City. Tamo mal ainda. E ainda tá apanhando pra caramba, né? Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela Ele um designa... dom redentor. E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Putz, aí é dólar, sonho americano, Riqueza, riqueza, prosperidade. way of life americano. Não é? É. Eu acredito que o dom redentor que Deus deu para os americanos é um dom de prosperidade. Mas do outro lado, o principado que antagoniza Nos Estados Unidos? nos Estados Unidos é Mamon, Que é? Do dinheiro? que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro ele pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar as pessoas, para dar uma vida melhor, ou pode ser uma ruína, porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, o que eu estou te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação E tem uma constante batalha entre eles. entre eles, e dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de Entendi. outro.